Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós temos mais um Diálogos com Dani, podcast. Uma alegria imensa aqui comigo, Rafael Barros, secretário de Desenvolvimento da cidade de Americana. Nós estamos também aqui pelo Spotify, então se você deseja acompanhar esse episódio pelo Spotify, vai lá no nosso canal, avalie o Spotify, de preferência de 5 estrelas, para que essa mensagem, esse episódio possa chegar a mais pessoas. Rafa, muitíssimo obrigada, assim que eu vou te chamar, me Tá permita. certíssimo. E eu estou muito alegre por você estar aqui, primeiramente pela confiança. Nós tivemos um contato prévio de lá para cá. Eu acho que tecemos um Né? relacionamento muito bacana e muito respeitoso. Sim, E eu gosto de trazer pessoas como você, que tem visão bastante ampliada de negócios, de vidas, de empreender, porque a gente tem que trazer exemplos bons para que as pessoas possam se enxergar e tirar mensagens, né, da vivência de outras pessoas. Então, esse é o nosso propósito também como o Diálogos com o Dani. Então, seja bem-vindo. obrigado, Dani. Eu que fiquei muito feliz pelo convite. Tenho certeza que vai ser aí quase uma hora de bom bate-papo. Te admiro muito também, já te falei isso algumas vezes e tô repetindo agora. Eu tô à disposição. Para mim, realmente é um prazer estar aqui. Muito obrigado. Rafa, vamos lá. Eu gosto primeiro da sua energia. Acho que é muito interessante. Nós, quando empreendemos, precisamos ter essa energia para que a gente possa realmente, diante das dificuldades, porque elas existem, né, Rafa, não sucumbir. Então, eu queria saber, primeiramente, vamos falar sobre você, a sua história enquanto profissional, de onde começamos e onde estamos hoje, porque você tem, na verdade, uma função de bastante importância para a cidade americana, né? Se não for uma das fundamentais, na minha visão, pelo menos como empreendedora. Vamos falar, então, um pouco da onde começamos, Rafa? Vamos. Bom, em relação ao empreendedorismo, né? Eu fui empreendedor praticamente a vida toda. Ainda me sinto assim, né? Quando me perguntam qual que é a sua profissão, eu falo, eu sou empreendedor, na Aham. verdade, né? Eu tenho essa veia empreendedora, até pulando já mais pro final da história, depois eu volto pro começo, né? Ah, Quando o prefeito Chico Sardelli me fez esse convite, né, para assumir a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, eu fiquei super feliz, eu aceitei e tal. E aí eu fui lá no RH da prefeitura para dar entrada, e aí eu não tinha carteira de trabalho. é, E eu tinha 40 anos e não tinha carteira de trabalho. As meninas do RH olharam pra mim e falaram assim: quantos anos você tem? ah, Aí eu falei: tem 40. 40 anos, não tem carteira de trabalho. ah. Aí eu, caramba, é verdade, eu não tenho carteira de trabalho. Por quê? Minha vida toda eu fui empreendedor. Desde que eu saí da faculdade, eu já quis empreender, ter meu negócio, me preparei na época para isso, né? E desde então eu fui empreendendo. Então essa é a minha primeira experiência oficialmente empregado, né? Estou muito feliz com essa experiência que eu tô tendo, mas foi engraçado essa história, por quê? Porque minha vida inteira eu tinha sido empreendedor, né? E o que você disse sobre energia é a mais pura verdade. É, é muito, é praticamente impossível empreender se você não tiver energia alta, né? Porque vai demandar uma energia muito alta, você Sim, sabe disso, não sim. tem essa. Principalmente quando a gente fala das pequenas empresas, que é a hora que você vai abrir uma empresa, você vai começar de uma empresa pequena, né? A não sei que você seja um baita herdeiro, Exatamente. mas quando você empreende e começa uma empresa, não existe nenhum outro cargo que trabalhe mais do que você. Você vai trabalhar, se deixar 24 horas por dia, você vai trabalhar 7 dias por semana, não vai tirar férias, é uma coisa maluca. Então, assim, se você não tiver uma energia muito elevada, provavelmente você nem vai se arriscar a empreender, né? Não vai nem ser muito seu perfil. E tem muita dificuldade ser empreendedor. Tem muito benefício, eu acho que os Sim. benefícios superam as dificuldades, mas são muitas dificuldades e você precisa se preparar muito para isso. É até uma viagem solitária, né, Rafa? Você empreender é solitário, né? Porque por mais que você tenha a equipe, pessoas, parceiros, o que quer que seja, é uma viagem solitária, porque tem muitas decisões que você precisa tomar
que, claro, você vai ter uma visão estratégica, você vai ter planejamento, mas mesmo assim não é garantia de que vai dar tudo certo. É, E o ônus e o bônus, como você falou, é seu, exato. né? Exato. O ônus O principalmente, né? ônus principalmente. Se dá tudo certo, vai chover gente para compartilhar que também fui responsável por isso, mas se quebrar, você quebra sozinha. Exatamente. Essa é a questão solitária, né? E é engraçado porque assim, na minha família, eu sou o primeiro filho de três, né? Tá. Três filhos da Dona Graça e do seu Rui. Você é primogênito também, assim como eu? É. É. E na minha família não tinha muito empreendedores, assim, né? Meu pai, quando eu nasci, meu pai e minha mãe eram bancários. Certo. Minha mãe de banco público, então era oficialmente funcionária pública, né? E engraçado que eu fui direcionando minha vida para ser empreendedor. Mas eu acho que eu tô agora falando aqui, eu tô lembrando, acho que da onde que foi que virou essa chave, assim, né? Onde, Rafa? Quando eu me formei, eu me graduei em fisioterapia Sim. na Universidade Federal de São Carlos. E logo em seguida eu emendei já 2 pós-graduações em fisioterapia esportiva, né? Que eu fiz lá na Federal de São Paulo, na Escola Paulista de Medicina. Foi assim mesmo, eu me formei na sexta, na segunda eu já comecei a pós, eu não voltei nem para casa, só saí de São Carlos e fui para São Paulo. E naquela época, né? Já tô com mais de 40 anos. Naquela época não tinha celular, não tinha nada. Tinha nada, E isso. eu trabalhava em São Paulo, né? Eu tava fazendo pós, mas nos momentos que eu trabalhava, eu ia de ônibus. E aí já viu, né? O ônibus em São Paulo demorava quase 2 horas para ir, quase 2 horas para voltar. Não tinha nada para fazer, não tinha celular igual hoje, que você fica digitando. Sim. Eu ia lendo livro, voltava lendo livro. Foi a época que eu mais li livros na minha vida, né? E teve um livro que virou essa chavinha em mim, que foi quando eu li Pai Rico, Pai Pobre. Conte mais. Que é uma história exatamente disso, né? Não sei se você já leu esse livro. Sim. É a história de um cara que fala, ó, eu tenho 2 pais, um pai é rico, outro pai é pobre. Um pai se formou nas melhores universidades, fez as melhores pós-graduações, trabalha para o governo, tal, e o outro pai não se formou em nada, tal. Enfim, qual que é o pai rico, qual que é o pai pobre? O pai pobre é o cara que se formou, não sei aonde. Exatamente. Porque ele tava naquele dia a dia lá, tem o salário e tal, e o outro era o cara que empreendia, né? Exato. E o livro, ele passa o tempo todo fazendo uma comparação da vida de quem empreende, né? De quem corre atrás dos seus sonhos e de quem não tem nada contra isso, mas é de quem segue a vida no modo mais comum, né? Isso. Que é você procurar um bom emprego, um bom salário e tal. E aí foi, acho que o primeiro contato que eu tive com uma literatura assim tão diferente, sabe? E aí eu olhava, principalmente a vida que os meus pais levavam, né? Que era exatamente essa, acordava cedinho. Minha mãe nessa época trabalhava no centro de processamento de dados da Caixa, e isso aí é fora do horário comercial. Então minha mãe, coitada, coitada não, porque era um bom trabalho, mas ela entrava no trabalho 6 da tarde, saía 4 da manhã. E aí eu ficava pensando, eu falava, puta, mas é pior que é isso aí mesmo, né? Por mais que você tenha bom salário, ou pior, se você não tiver, né? Você fica preso àquilo. E se você for um empreendedor, tá, você corre muito risco, porque você tá pegando o seu próprio dinheiro, investindo, crendo que lá na frente ele vai retornar, mas ele pode não retornar, né? Mas, se você chegar no sucesso, você vai ter uma vida trabalhando muito, mas um pouco mais livre, né? Livre no sentido de tomar suas próprias decisões, eu digo. Não livre de não trabalhar. Ótimo. E a questão de oportunidades, né, Rafa? Exatamente. Quando a gente empreende, nós temos mais oportunidades. E você está falando, está me remetendo uma coisa aqui. Porque muitas pessoas têm o medo, eu não sei, queria falar com você sobre isso. A gente vai para outros lugares e está tudo certo. Muita gente tem medo do fracasso, né, Rafa? Então, acha que o fracassar em um negócio, né, quer dizer que você fracassou, você sucumbiu. E a verdade não é essa, né, Rafa? Porque, por vezes, alguma coisa pode não dar certo, não somente por conta você se dedicou, fez o melhor, mas, por vezes, pode existir variáveis externas, que são ali a sua vontade, e, por mais que você tente, realmente não consegue, entre outros fatores. E você fracassa.
Mas o fato de você fracassar não quer dizer que você não possa recomeçar. Sim, E eu acho que é aí que as pessoas, por vezes, têm muito medo de empreender, como você disse, para sair dessa zona mais confortável, onde, que o livro chama de Corrida dos Ratos. exatamente, de corrida dos Que é você ratos. acordar, começar a correr na rodinha lá e vai até o final, roda, roda, roda. E a mesma coisa, sendo que você tem a oportunidade de recomeçar. Pode ser de uma outra forma, pode ser em outro negócio, não importa. Nós temos todos os dias a oportunidade de recomeçar, né? Sim, E eu acho que o fracasso, às vezes, quando a gente fala fracasso, as pessoas sempre entendem como algo ruim, pejorativo, né, Rafa? E não é isso. sim. Não é isso. Olha, é, ao longo desse tempo aí, eu já li muitos livros sobre esse tema, né? E uma coisa que é comum em quase todos eles é que é muito difícil você encontrar um empreendedor de longa data com muito sucesso que não tenha uma grande história de fracasso. Exatamente. Aí, o que eu falo é o seguinte, né? É fácil fracassar? Não, não é. É extremamente doloroso. Infelizmente, quando a gente fala em empreendedorismo, a gente precisa ser realista e a chance de fracassar é maior do que a chance de sucesso. Exato. O número de empresas que fecham é maior do que 50%, então você tem mais chance de fechar e um dia não dar certo aquilo do que você ter muito sucesso. Então, é fato que assim, empreendedorismo é algo maravilhoso, é o que move o mundo, inclusive, porque quem gera emprego um dia foi o empreendedor inicial, né? Então você não teria emprego se não tivesse antes um empreendedor gerando um negócio. Mas você tem que se preparar bastante, né? E tudo mais. Mas o fracasso, a gente é ensinado desde criança que não pode fracassar, né? Eu mesmo passei por isso. Eu sempre fui muito bom aluno e eu jamais admiti ter uma nota vermelha no meu boletim, porque para mim não cabia, né, algo assim, né? E tá tudo certo, sobrevivi, Tá. vivi super bem, mas é fato, a gente é ensinado a não A não fracassar. Então, fracassar. É. fracassar em qualquer área que seja no trabalho, seja na vida amorosa, seja se você tem ou não o trabalho que você queria, o corpo que você queria, tudo que é fracasso é doloroso e é difícil de assumir, né? Mas é fato que tem que ser uma característica do empreendedor de sucesso que ele seja resiliente. E ter resiliência é exatamente isso. Pode ser um mega fracasso e você vai ter que se levantar de um baita tombo, mas pode ser pequenos fracassos ao longo do seu caminho que você vai ter que superar, né? Então, na verdade, é quase que vamos ver quem que é o mais teimoso, quem que vai tomar os seus tombos e vai continuar levantando e voltando, levantando e voltando até que consiga atingir o sucesso. Então, com certeza faz parte, mas as pessoas têm muito medo disso. Eu respeito esse medo. Então, Tá. eu sempre falo o seguinte: se você tem muito, muito, muito medo de empreender, talvez seja melhor você não empreender. Porque existe o risco do que você tem medo mesmo, né? Então, eu sempre falo isso. É maravilhoso, mas não é para qualquer pessoa e não pode ser aventureiro. Você tem que saber o que está fazendo, né? E é um dos meus trabalhos hoje na Secretaria de Desenvolvimento. Muito bem, vamos falar sobre isso. Qual que é, porque eu achei bem bacana a maneira como você conduz a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a maneira como você interage com as pessoas, Rafa, assim, isso me chamou muita atenção, porque poucas vezes eu vi isso, para ser muito honesta, né? Me fala um pouco sobre esse seu trabalho, porque eu acho interessante a sua interação genuína, com os empreendedores, com as pessoas que procuram com a secretaria. Vamos falar um pouco sobre esse seu trabalho. Sim. Olha, acho que tem um pouco do meu próprio perfil aí, né? Eu sinceramente não me esforço para ser assim, porque é o meu perfil mesmo. Tá. Inclusive, o prefeito me disse exatamente isso, né? Que quando ele me convidou por dois motivos. Primeiro, por causa da minha energia. Eu sempre fui um cara que acordou cedo, trabalhava das 7 da manhã às 8 da noite, voltava para casa e fazia mais 500 coisas. Ia pra dar com os cachorros, treinava. Então, eu sempre tive bastante energia.
E eu sempre fui empreendedor, né? E eu sempre fui microempreendedor, sempre fui empreendedor de empresas pequenas. E eu sei a dificuldade que é ser empreendedor, sabe? Eu estive muito mais do lado de lá do que do lado de cá do balcão. Então, quando eu fui para a secretaria, a primeira coisa que eu tentei mostrar para minha equipe, eu, graças a Deus, tenho uma equipe maravilhosa, era exatamente isso, que o que para eles ali é muito óbvio, para quem tá lá do outro lado não é. Porque quando você pensa em abrir um negócio, e aí, repito, principalmente em negócios pequenos, Certo. se você tem um mega negócio, você já tem uma equipe de contadores, você tem uma equipe de advogados, você tem uma equipe, né? Mas se você é um pequeno, um microempreendedor que vai começar agora, você nem sabe as coisas que tem para fazer. Exatamente. Você simplesmente tem uma ideia, você se preparou para essa ideia e você quer pôr a ideia em prática. Exato. Você quer abrir uma porta e começar a vender, começar, né, produzir, enfim. Então, desde o começo do nosso trabalho, e isso acontece desde 2021, quando a gente começou, né? A minha primeira função ali, eu entendia que era humanizar o atendimento, mas na questão de tentar entender a dificuldade dos empreendedores. Tá. Né? E levar informação, né, Rafa? Isso. Tá. E aí, é até uma bandeira do Chico também, né? Que é o quê? Ele fala o seguinte, ó, nós temos que atrair novas empresas, é isso que faz a cidade expandir e tal. Sim. Mas a gente não pode esquecer de quem já está aqui, né? Gerando emprego, pagando impostos, enfim. Então, também é um pedido dele, né? Que eu faça isso e para mim é o maior prazer do mundo. Quando chega um empreendedor lá, seja para dar uma boa notícia, eu tô expandindo, não sei o que e tal, ou com alguma dificuldade, eu sinto na pele a dificuldade da pessoa, porque reconhece, né? Porque eu já passei por isso, né? Por quase todas as coisas que as pessoas passam de dificuldade, eu sei como é, né? Então, eu tenho uma vontade genuína mesmo de ajudar, porque eu falo assim, né? Eu tenho um cargo de secretário, né? É o primeiro escalão do governo. Sim. E às vezes tem pessoas que nesse cargo ficam um pouco inacessível. Mas a gente não pode esquecer que a gente é um servidor, a palavra mesmo diz, né? A gente é um servidor. A gente está sendo pago, inclusive, com dinheiro público. Exatamente. E a gente precisa devolver isso para a sociedade, né? Então, assim, de verdade, para mim não é esforço nenhum. Eu gosto de receber empreendedores lá, eu gosto de ajudá-los a crescer. Eu fico muito feliz quando eu vejo sucesso, sabe? Eu fui lá, vi sua clínica, pô, muito legal a clínica, eu quero que você tenha o maior sucesso do mundo, e o que eu puder ajudar para que você tenha sucesso, você pode ter certeza que você pode contar comigo. Então, e isso, claro, a Dani é uma pessoa especial, sim, mas pode ser qualquer pessoa que for lá. Sim. Né? Porque é isso, eu acho que se a gente... E outra, eu tô num cargo que tem uma condição de ajudar as pessoas. A gente tem uma estrutura, a gente tem um Sebrae que apoia os empreendedores, eu tenho toda a parte de viabilidade, eu tenho a parte de fiscalização que ajuda as pessoas a regularizarem os seus negócios. Eu tenho o PAT, que ajuda na contratação, eu tenho cursos de capacitação, eu tenho muita ferramenta para te ajudar. Então, por que eu vou fazer meia boca isso? Não, eu vou fazer intensidade máxima. O quanto eu puder te ajudar, eu vou ajudar. Então, por isso que você viu essa energia toda aí, porque eu acho que é isso aí mesmo. Eu acordo de manhã, não tô indo lá para brincar ou pra ficar sentado na cadeira, eu tô indo para trabalhar, né? E o Rafa, você tá falando aqui, eu tô pensando também. Porque vamos expandir isso a nível nacional, tá? Me perdoe aqui, talvez, a minha certa ignorância, mas eu vou falar do que eu conheço e do que eu sei. Porque o que você está falando aí de todas as ferramentas que, enquanto a Secretaria de Desenvolvimento Americana e você, né, personificado como secretário, tem essa visão. O que eu percebo também no Brasil é o seguinte, é bastante falta de informação por parte das pessoas que querem empreender, né? E a informação mesmo é o conhecimento que eu estou dizendo, né? Porque as pessoas, muitas vezes, e me perdoem, né, os que estiverem nos ouvindo ou nos assistindo, a pessoa acha que, olha, o Joãozinho foi ali e montou um trailer de lanche. E ele começa, obviamente, a prosperar, porque ele faz um trabalho direito, tá. E aí todo mundo acha que aquele trailer de lanche é o supra-sumo do negócio. Vai todo mundo fazer o trailer de lanche. Mas não é todo mundo que tem a informação, que tem o capital, que tem a energia para botar aquilo para rodar. Então eu vejo que, por parte nossa, enquanto Brasil,
Vamos falar a nível nacional, né? Um pouco também, porque pode caber. É necessário a informação e o conhecimento. Como você disse, eu tenho ferramentas lá, eu tenho o Sebrae, que é assim, um parceiro gigante para nós. Mas eu percebo, Rafa, que há muito, de certa forma, uma inacessibilidade para que as pessoas cheguem até essas ferramentas. Na sua visão, o porquê disso? É realmente falta de conhecimento ou falta, de repente, de uma personificação, por exemplo, igual a você, de que, olha, estou aqui para te ajudar, vem aqui, eu vou te apresentar as ferramentas que eu tenho para que você possa empreender e assim por diante. Na sua visão, qual seria essa falta aí, para que realmente isso fosse mais difundido? Eu acho que são 3 coisas Tá, juntas. tá, Eu acho que falta informação de onde encontrar informação. tá, Então, por exemplo, eu tenho o Sebrae lá, tá à disposição, não tem custo nenhum, certo. mas eu tenho certeza absoluta que tem empreendedor da cidade que não faz ideia que existe o Sebrae. Exatamente, não faz ideia, isso, Então, falta de informação, de onde encontrar a informação. Tá. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é aquilo que eu disse. Ah, A gente tem que humanizar o setor público, nesse caso, eu acho, certo, para entender as dificuldades de quem não está fazendo o serviço que ele faz. Né? Aquilo que eu disse. sim, Eu queria mostrar para minha equipe que coisas que parecem muito óbvias para quem está empreendendo não é, porque a pessoa não vive aquilo. não vive aquilo, não Né? conhece, né? Mas assim, eu não acho que é culpa do funcionário público falar, ele não tá nem aí para as pessoas. Não, de jeito nenhum. É que ele tá tocando o serviço dele, ele tá fazendo o serviço do dia a dia. Precisa ter uma liderança para mostrar que isso é importante, né? Que, por exemplo, a gente está agora lançando o ganha-tempo do empreendedor na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Para que serve isso? Basicamente, a gente vai oferecer serviços muito parecidos com o que a gente já oferecia, mas num formato de atendimento ao público. Tá, Por quê? Porque antes eu tinha os mesmos serviços, a gente está adicionando alguns serviços, mas grande parte do serviço a gente já tinha, mas estava um dentro de uma sala lá num canto, outro dentro de outra sala aqui no canto. Era uma coisa assim, tá, a gente vai te atender, mas tem uma certa barreira. tá bom, tá. Hoje Entendi. é um espação aberto que você enxerga todo mundo e você vai entrar lá, você vai se sentir assim, convidado a ter essa informação. Então, eu acho que tem essa questão de aproximar o poder público do setor privado. Tá. Bilateralmente, tá? Sim, Acho que lógico. tem essa aproximação do setor privado também com o público também é importante, né? Lógico. Até porque o setor público não vai aprender as dificuldades do setor privado se o setor privado não se aproximar do setor público. Então, acho que é Exatamente. bilateral. Então, acho que é muito importante ter essa humanização na questão de mostrar a dificuldade que o outro tem quando ele vem te procurar. Ah, E o terceiro, que é uma parte triste, é que, infelizmente, tem muita gente que também não quer informação, né? Então, eu vejo por algumas coisas assim que no começo me assustavam, hoje eu já sei que é normal. Então, a gente vira e mexe e traz diversos cursos de capacitação profissional, tá. seja para mercado de trabalho, seja para autônomos, seja para empreender. E a gente traz diversos cursos de altíssima qualidade. E o que a gente mais vê, em geral, é uma dificuldade enorme de ter quórum para ter o curso. Mesmo ele sendo gratuito, mesmo ele sendo em altíssimo nível, mesmo sendo aplicado na prática para diversos negócios diferentes. Então essa é uma coisa que me deixa triste. Hoje eu já acostumei. Sim. Eu já sei que a gente vai lançar um curso, que nem a Americana tem uma demanda muito alta de costureiro. Certo. Aí você faz um curso lá de costura, de corte e costura, você pode ser empregado de uma empresa, mas você pode abrir seu próprio negócio. Hoje em dia tem uma Sim. demanda infinita. Nossa, Se você montar lá uma confecção e para terceirizar a produção das empresas, você vai fazer um baita negócio, sem dúvida. né? Aí a gente vai lá e monta um curso de altíssimo nível, normalmente com o Senai e tal, gratuito. Tem 60 vagas. Aconteceu isso ano passado, 60 vagas. A gente quase que teve que buscar a gente em casa para ter 40 pessoas inscritas no começo do curso. Sobraram 20 vagas e não preencheu, beleza. Primeiro dia, fui lá fazer a abertura do curso. Dos 40, tinham 20.
Meu Deus. No segundo dia, dos 20, foram 16. Aí o que a gente começou a fazer? A gente começou a divulgar mais para ir preenchendo. Mas é assim, se a gente deixasse no orgânico aquela divulgação que já tinha sido feita em altíssima intensidade, o curso que era para ser 60 pessoas teria se formado 10, 9. Gente. Então, e isso não é só esse curso, não é qualquer curso que a gente faça, sabe? Então, infelizmente, esse é o terceiro fator também. Tem muita gente que até fala, eu gostaria de ter esse conhecimento, mas a pessoa não vai atrás, às vezes a oportunidade passa na frente dela, ela também não tá com energia para fazer, que é aquilo que a gente disse agora há pouco. A disposição, Tem a que energia. ter disposição, não tem jeito. Hoje em dia, principalmente aqui no estado de São Paulo, é muito difícil você não ter alguma oportunidade de trabalho, né? Se você tiver energia, for atrás de capacitação, você vai ter vaga, seja no mercado de trabalho formal, seja empreendendo, tem oportunidades. Mas nem todo mundo tem essa energia, infelizmente. Gente, não. É um choque, né? Não, sensacional aquela história. Podia repetir isso daqui 20 vezes para ficar gravado para as pessoas verem. Porque depois nós recorremos àquela questão. Oportunidade existe, as ferramentas estão aí. Tá, mas aí os desavisados, Rafa. Mas eu vou ter que trabalhar o dia inteiro e de repente vou ter que fazer alguns cursos à noite. Vai. Opa! Vai. Eu comecei agora a minha 7ª pós-graduação. Então. Às vezes tem gente na minha família que fala assim, mas meu Deus, sossega um pouco, você acha que precisa? Não precisa. Realmente tem algumas pós que eu fiz que na época que eu fiz não fazia o menor sentido. Depois fizeram, mas na hora que eu fiz não tinha o menor sentido. Mas é isso, você vai ter que continuar estudando, você vai ter que continuar evoluindo. Uma coisa que eu gosto muito de pensar sempre é que, graças a Deus, o nosso cérebro é um HD infinito. Exato. Você consegue colocar a informação, colocar. Claro, você esquece algumas coisas, mas o que for importante você vai reter. É só você se esforçar, você vai conseguir adquirir conhecimentos novos, né? Então, eu gosto muito de aprender. E é isso, tem gente que faz por vontade própria, porque gosta. Tem gente que faz por disciplina, que sabe o que tem que fazer, mas tem gente que não faz, nem por um nem por outro. Então, aí fica difícil, né? Que aí até... A gente pode até entrar num outro assunto que a gente tem falado bastante sobre empreendedorismo, né? Na Prefeitura de Americana, a gente, anteontem, entregou um prêmio Jovem Empreendedor para alunos do ensino médio de Americana, projetos maravilhosos, que são os colégios exatamente ensinando os alunos a desenvolverem o comportamento empreendedor, né? E a gente, semana passada também, a gente teve a primeira formatura de alunos do ensino fundamental da rede municipal que está tendo educação empreendedora. Certo. Né? Que é o secretário Vinícius Guizini, de Educação. Eu apresentei o projeto para ele. Não foi fácil de implantar na rede toda e tal, mas ele abraçou a ideia. E a ideia é ensinar as crianças, que quando a gente fala assim, nossa, mas você está dando educação empreendedora para criança de 5, 6 anos de idade... Ninguém está querendo transformar essas pessoas necessariamente em empresários. Sim. Mas é desenvolver o comportamento empreendedor. E comportamento empreendedor é o que faz a maioria dos funcionários de empregos formais se darem bem na vida. Né? Para tudo. Não, repete, não. Agora nós vamos ficar nisso daí. Comportamento empreendedor. Rafa, vamos ficar nisso. Porque assim, o comportamento empreendedor envolve algumas coisas, né? Por exemplo, envolve... você entender que você tem que se planejar para o seu trabalho, independente se você tem carteira assinada ou se você tem uma empresa. Você tem que se planejar para o que você vai fazer. Exato. Segundo, você tem que fazer bem, porque sempre vai ter uma concorrência, ou de outra pessoa querendo sua vaga, ou de outra empresa querendo vender o mesmo produto seu. Serviço, né? Isso. Então, você vai ter que fazer bem feito. E você vai ter que entregar mais do que estão esperando de você. Porque se você ficar entregando só o que te pedem ou menos do que te pedem, você nunca vai sair daquilo. Então eu vou dar um exemplo. Ontem eu tava pensando nisso. Ontem eu fui no mercado, à noite, fazer compra pra minha casa. E aí eu sou desesperado, né? Eu sou ansioso. Então quando eu vou pro caixa, eu já fico olhando de longe quem que é mais acelerado, quem que é mais devagar. Gente, meu marido, meu Deus, igualzinho. Você fica montando de caixa também? Não, mas eu olho antes quem que tá... Enfim, aí ontem não teve jeito, eu tive que cair num caixa. E aí eu vi que, nossa, a menina tava com uma má vontade de passar os pedidos. Aí eu fiquei pensando nisso, falei, com certeza ela tá infeliz. Ela tem direito de estar infeliz. Sim, entendi. Né?
Mas se ela continuar trabalhando assim, ela vai ficar aqui infeliz para sempre. Entendeu? Entendi. Isso é comportamento empreendedor. Eu posso estar num cargo hoje que eu não gosto. Mas se eu tiver comportamento empreendedor, se eu render, se eu entregar mais do que esperam de mim, se eu me dedicar, se eu trabalhar com vontade, provavelmente quem está acima daquela pessoa, e a gente sabe hoje que falta muita capacidade pessoal para você contratar, a pessoa que está acima de você, ela vai, em algum momento, pode não ser imediato, é que as pessoas querem imediatismo. Ela fala assim, não, eu trabalhei muito hoje, eu preciso ter alguma bonificação sobre isso. Sim. Não espere que seja rápido, mas em algum momento vai vir. E se você está infeliz hoje no seu trabalho, a melhor coisa que eu te falo é trabalhe muito para ser muito bom naquilo que em breve se você não quiser ficar lá, você vai para onde você quer. Então o comportamento empreendedor é isso, é você se comportar como se fosse o dono da empresa, mesmo que você não seja o dono da empresa, né? E é isso que a gente tenta nesses cursos, né, de educação empreendedora. Sim. Para passar para a criançada, para os jovens, né? Que você precisa ter comportamento empreendedor. Mesmo que você nunca seja o empreendedor de verdade, assim, né? O dono da sua própria empresa. Porque é o comportamento empreendedor que vai fazer você subir na vida. Eu tô lá de secretário, cargo de confiança do prefeito. Só que se eu quiser continuar lá, tem mais gente querendo também ser. Lógico. Se eu quiser continuar lá, se eu quiser subir para degraus acima disso, não basta eu fazer um bom trabalho. Eu tenho que fazer o melhor trabalho possível. Eu tenho que ser empreendedor dentro de um cargo público, né? Então, essa questão do comportamento empreendedor, eu acho que é fundamental que as pessoas desenvolvam, né? E se você começar a reparar em todo mundo que tem muito sucesso, independente se ela tem a sua própria empresa ou se ela tem comportamento empreendedor. É aquela pessoa que não se importa com o horário de trabalho. Se o telefone tocar às 9 da noite, ela vai atender, não vai falar, não tá no meu trabalho, não vai atender. Em geral, a pessoa tem comportamento empreendedor, entendeu? E elas são reconhecidas, seja imediatamente ou demore um certo tempo, mas eu tenho certeza absoluta que ela vai ser reconhecida. Desde que ela faça isso sempre. Não pode também fazer uma semana e achar que é suficiente, né? E aquela história, né? Você tá falando, me lembrei do Joel J, que ele sempre fala de que o trabalho devolve, né, Rafa? Porque, tá bom, você não pode ter o imediatismo de achar que, nossa, comecei hoje, tô fazendo aqui, daqui 2 meses estou sendo promovido. Engano. Existe um tempo, existe uma maturidade, existe, né, realmente o que você entrega, aliás, expectativas. E é interessante que você está falando, porque eu sinto muito falta hoje, enquanto empreendedora, e sou uma empregadora. Sim. Né? Tenho muitas pessoas que trabalham comigo lá hoje de forma direta e indireta. E vou falar sem medo de errar. 80% das pessoas estão aí enquadradas nesse exemplo que você deu. Faz o que você pede, ponto. Pô, e olha lá. Isso é a pessoa ativa. Tem a pessoa reativa, ativa e proativa. O reativa, uma hora ou outra, você vai dispensar. Ninguém Exatamente, aguenta. Ninguém aguenta. Não faz nem o que você pediu. Exato. O ativo é o que você pede e faz, mas não faz uma vírgula a mais. A mais. E o proativo é a pessoa que tem o comportamento empreendedor, entendeu? Foi pedido tal, mas, pô, já fiz tal, vou fazer tal e mais um pouco, vou entregar mais do que... E é essa pessoa que fatalmente vai ser reconhecida. E é essa que sempre se destaca. Seja por você, como a atual chefe da pessoa, mas seja por outra que tá olhando lá, de repente ela tá atendendo um cliente seu lá no balcão e aí o cliente fala, vou levar essa pessoa a trabalhar comigo. Exato. Enfim, mas é isso. As pessoas não se tocam de que, primeiro, sempre tá todo mundo olhando o que você tá fazendo. Não tem, sempre. Né? Às vezes parece que não tem ninguém olhando, mas tem sempre alguém e às vezes uma oportunidade passando ali e você acabou de perder por causa do seu comportamento. Exato, Rafa. Né? O seu comportamento deixou aquela oportunidade passar. E uma coisa que eu faço, que eu sempre pensei na minha vida é, se algo não der certo na minha vida, não vai ser por falta de esforço. Isso eu preciso garantir. Isso aí eu sou assim desde quando eu jogava futebol. Eu falava assim, ó, eu vou entrar num jogo. Tá. Isso molequinho, tá? Eu era criança, eu já pensava assim, eu vou entrar num jogo. Dá pra garantir que eu vou fazer 3 gols, que eu vou ser o melhor jogador do time? Não dá. Tá. Mas tem uma coisa que dá pra garantir, que eu vou largar minha vida no campo. Isso só depende de mim. Sim. Entendeu? Se eu vou fazer coisas maravilhosas lá dentro ou não, depende de N fatores. Se eu tô num bom dia, se a bola que me mandam é boa, se não é, se sobrou uma bola na cara do gol pra mim ou não.
Agora, vontade, me esforçar, aí só depende de mim. E isso eu levo pra tudo na minha vida, né? Então, assim, nada na minha vida vai dar errado por falta de esforço da minha parte. E dedicação. Né? E eu acho que isso acaba levando a outros patamares, entendeu? Então, é aquilo que eu disse. Às vezes você tá fazendo uma coisa... Ó, quer ver um exemplo? Às vezes as pessoas perguntam assim, nossa, mas de onde você virou a chave de sair da fisioterapia e trabalhar com política, na parte econômica? Tá. Eu em 2017, há 6 anos atrás, quase 7, eu resolvi que eu ia fazer um curso de pós-graduação em economia. Tá. Por quê? Porque eu comecei a me interessar um pouco mais por política. Sim. Eu comecei a achar legal conversar sobre isso e pensei que, pô, um dia talvez eu possa querer trabalhar com isso. Apareceu na minha frente uma oportunidade de fazer uma pós que falava exatamente o que eu gostaria de entender um pouquinho mais e eu fui fazer. Eu fui fazer pensando que no ano que vem eu ia trabalhar com isso? Não. Eu fui fazer porque eu queria adquirir conhecimento e, pô, se um dia eu tô pensando em fazer algo nesse nível e aparecer uma oportunidade na minha frente, não vai ser por falta de esforço que não vai dar certo. Eu vou abraçar o negócio e vou fazer. Se lá na frente funcionar, der certo, como tá dando hoje, eu tô trabalhando no que eu tô trabalhando hoje, principalmente por causa desse curso lá atrás. Mas se der certo, ok. Se não der certo, eu tenho muito conhecimento para uma conversa, para entender o mundo, para aplicar nos meus próprios negócios, porque eu era empreendedor, então entender de economia também era bom. Sim, sim. Então, eu acho que é isso, sabe? Ligando tudo que a gente tá falando, né? A questão do comportamento empreendedor e a questão de você saber que você vai ter que se esforçar e é isso. E quem se dá bem na vida pode pegar de 10 pessoas que se dão bem, pelo menos 9 trabalham muito, se esforçam muito, não tem hora, dificilmente tá trabalhando mal-humorado, tá sempre ligado na tomada, fazendo as coisas. É um perfil parecido, entendeu? É um perfil parecido. E é aquela pessoa que não é vítima, não se vitimiza, né, Rafa? Porque eu percebo que hoje muitas pessoas acham difícil, e não estou dizendo que seja fácil, porque você, como a gente está falando, você precisa se desprender, você precisa quebrar certos paradigmas, você precisa pensar de forma mais ampliada, renunciar a algumas coisas, aliás, muita coisa. Só que aí, algumas pessoas, por vezes, por ter fracassado ou não ter conseguido atingir os seus objetivos no tempo que gostaria, se coloca no papel de vítima. Ai, mas por que comigo? E tá. E aí, as pessoas acham que alguém vai ter dó. Não há dó. Eu acho que às vezes não é nem que elas querem que alguém tenha dó. Na verdade, elas querem que alguém seja o culpado pelo fracasso dela, entendeu? Isso. É isso. Infelizmente é isso. Eu acho que nesse caso, aí a gente volta já em 3 itens que a gente já tocou. Primeiro é a questão da dificuldade de assumir fracassos. É muito difícil. É difícil mesmo. É difícil, Não tem como falar que não é, muito difícil. O segundo é o que a gente já falou também, que falta energia. Então nem todo mundo tem energia para transpor essas barreiras, né? E aí existem questões até médicas sobre isso, né? Tem gente que realmente não tem condição orgânica de sobrepor essas dificuldades, infelizmente, mas dá para se tratar também. Dá para se tratar também, né? Sim. Vai ter que ter esforço para se tratar também. E primeiro, então, dificuldade de aceitar o fracasso. O segundo, de ter dificuldade de transpor isso daí, né? E o terceiro é propósito, né? Porque, assim, em geral, quando você tem uma meta clara lá na frente e você precisa atingir e tudo mais, aí ninguém te para, né? Então, é mais ou menos assim, uma mãe quando vê seu filho passando dificuldade, ela vai fazer o que tiver que fazer para sustentar o seu filho. Exato. Isso é propósito. Então, às vezes, você não tá com a melhor das energias, você não tá com a melhor das questões orgânicas, mas se você tiver um propósito muito forte, você vai fazer e pronto, né? Então, acho que, na verdade, quando a gente vê esses casos aí, que você falou de se vitimiza e tudo mais, eu acho que falta um pouquinho de cada uma dessas coisas. Às vezes falta energia para ir para cima e aí é uma coisa que é muito importante as pessoas entenderem também que, sua vida é sua vida, né? Você tem que ser responsável pela sua vida. Então, tanto
tanto no sucesso quanto no fracasso, a primeira coisa que você tem que entender é que é muito das escolhas que você fez. Exatamente. E elas não precisam ser imutáveis. Às vezes Sim. você faz uma escolha errada aqui, mas beleza. Vai dar mais trabalho? Vai, mas dá pra você também consertar essa escolha errada, Dá né? pra mudar de ideia, Rafa. Dá pra mudar de ideia. É o que eu disse. Não tô dizendo que vai ser fácil. Sim. Mas dá, né? Mas enfim, eu acho que é uma somatória dessas coisas aí que acabam derrubando as pessoas, e aí algumas pessoas tendem a querer pôr a culpa em alguém. Uma coisa que eu falo sempre, né, e que eu quero ensinar isso pro meu filho, é que, infelizmente, o mundo não é fácil. Ele é difícil mesmo. A gente continua vivendo numa selva, só que Selva, é isso. só que é uma selva organizada, bonitinha, em sociedade e tal, mas é isso, não tem muito segredo, né? Você tá lá, você tá disputando com um monte de gente, e aí você tem que, dar um jeito de ganhar, ou tá bom, se você não quer pensar que você vai ganhar de alguém, mas você tem que estar Preparado. correndo atrás dos seus objetivos, né? E saber que vai ter gente melhor do que você, Rafa. E não é fácil, vida não é fácil, né? Assim, tem algumas pessoas que nasceram em berço de ouro, têm uma vida um pouco mais tranquila? Tem, mas elas são absolutamente exceções. Exceção, exatamente. Né? A maioria das pessoas vai ter que correr muito atrás das suas coisas, né? Enfim, acho que isso aí é fato. E olhar para trás e ver que realmente o seu propósito valeu a pena, né? Propósito é algo fundamental, como eu disse. Eu acho que o primeiro de tudo é isso. Você tem que saber onde você quer chegar, você tem que ter um propósito forte para aquilo, e depois ter energia para correr atrás dele. Ô, Rafa, me fala uma coisa aqui. Se você pudesse se definir assim, em uma palavra, qual é a palavra que você se define? Eu acho que a palavra que eu mais me defino hoje, olhando para tudo que eu fiz na vida, realmente é resiliência. Do tipo assim, eu até brinco, né? Hoje, eu falei do futebol, vou falar de Sim. outro esporte. Hoje eu sou viciado em CrossFit, né? Ah, eu tô sabendo disso. E é engraçado, porque assim, o CrossFit é basicamente um esporte altamente físico, né? Sim. Não tem muito talento, é físico. Você tem que desenvolver físico e conseguir fazer mais trabalho do que outras pessoas. Basicamente é isso. Só que se você pegar o perfil físico dos melhores atletas do CrossFit do mundo, eu não tenho absolutamente nada deles. Eu não fui feito pra isso, entendeu? Assim, se você olhar pro meu corpo, você fala, cara, se tem um esporte que não deveria esse cara fazer, é esse. CrossFit. Só que eu sou teimoso. Ah, Então, eu sou teimoso. Eu vou devagarzinho, eu vou aprendendo as coisas que eu preciso aprender, eu vou ganhando força onde eu preciso ganhar. E agora eu tenho competido, eu tenho conseguido pódio e tudo mais. E eu não tenho nenhum perfil físico pra praticar esse esporte, entendeu? Mas o que eu falo até pros meus amigos que treinam comigo, eu falo, cara, se tem uma coisa que eu sou, é teimoso. Eu vou chegar no objetivo que eu tenho, nem que eu chegue com 60 anos de idade, mas eu vou chegar, porque vai ser difícil alguém continuar fazendo o mesmo tanto de tempo que eu vou continuar fazendo. Eu vou fazer até eu conseguir chegar no objetivo. Então, acho que essa é uma característica minha. Eu coloco um objetivo lá e eu vou atrás desse objetivo. E se eu puder contar com talento, beleza, mas se não contar com talento, eu vou ser tão teimoso que em algum momento eu vou ficar bom naquilo, entendeu? Então, se você falar para eu me definir numa palavra, eu acho que é resiliência. Eu sou teimoso. e até vários pensadores dizem que o sucesso ele é 10% de talento e 90% de transpiração, né? Sim, é que quando a inspiração vem acompanhada da transpiração, ninguém segura. Sim. Né? Mas é fato, se você pegar alguém com muita inspiração e nada de transpiração, vamos pegar os extremos, Certo. e a outra pessoa com pouquíssima inspiração, mas muita transpiração, provavelmente o de muita transpiração vai ganhar do que é muita inspiração e nada de transpiração. Né? Seguramente. Então, nos dois extremos, com certeza o esforço ganha do talento. O melhor é que você tem os dois. Sim, né? sim. Mas entre um extremo e o outro, o esforço ganha com certeza. Então, acho que isso aí é uma coisa... Até tanto é que as pessoas, às vezes, né, quem me acompanha em rede social tal, é muito comum eu receber uma mensagem ou alguém que me encontra pessoalmente fala, cara, eu canso só de ver sua rotina.
Como que você consegue fazer tantas coisas? Eu muitas vezes eu chego em casa, eu tô cansado pra caramba, sabe? Eu tô cansado e eu tenho 2 cachorros em casa. Um é grande, é um Bull Terrier com muita energia. Às vezes eu chego em casa 10, 11 horas da noite, eu tô morto, atropelado. Mas eu tenho que passear com eles, porque eles estão me esperando o dia inteiro. Não tem jeito, eu vou passear com eles. Eu posso estar morto, eu vou passear com eles, né? Então, aí entra uma outra coisa que eu tenho característica também. Eu sou uma pessoa disciplinada nos meus objetivos. Isso, né? que eu ia te perguntar. É. Isso. Então, eu acho que é isso. Eu sou uma pessoa resiliente, que continua fazendo mesmo com dificuldades. E sou uma pessoa disciplinada nos meus objetivos. Então, acho que é isso aí que me define mais, assim. São 2 coisas, acho que meio parecidas. E que se complementa. Oi? E que se complementa. Com certeza, se complementa. Rafa, conversa boa passa rápido. Acabei Você de viu? ver aqui, a gente Aí. já tá 40 e poucos minutos conversando. Exatamente. O que eu queria pedir para você, alguma coisa que eu não tenha perguntado e você queira falar, ou alguma mensagem que você queira dar, seja para o público de Americana, nós vamos ter uma abrangência, obviamente, nacional, mas para alguém específico e de forma abrangente, qual a mensagem você quer deixar? Eu acho que o resumo, né, disso aí, que tudo que a gente falou hoje, eu acho que pode ser, eu posso contar o começo da minha história aqui, que eu acho que meio que resume isso que a gente falou, né? Sim. Porque quando as pessoas às vezes me veem, eles acham que as coisas foram fáceis na minha vida, né? Mas, vou dar um exemplo. Eu fui ter meu primeiro carro, por exemplo, com 26 anos de idade. Eu não tinha carro, nem faculdade eu ia de bicicleta. Minha mãe não tinha dinheiro para pagar a faculdade privada. Também estudei em escola pública a minha vida inteira. Tive que me virar. Eu passei no vestibular na segunda vez Você prestou? que eu prestei. Quando eu não passei a primeira, minha mãe falou que eu tinha que trabalhar, porque ela não tinha condição de pagar um cursinho para mim. E também, como não tinha ninguém na minha família que tinha feito faculdade, ainda era uma coisa que era meio distante. Eu fiz uma prova de bolsa num cursinho, acertei a prova inteira, recebi 100% de bolsa, só por isso eu fiz cursinho, só por isso eu passei numa universidade pública. Uhum. E quando eu me formei, eu também prestei vestibular para minha pós, então também foi difícil, tinha 200 pessoas inscritas e só 5 eram chamadas. Também consegui passar com muito esforço, com muito estudo e tudo mais. Depois, quando eu fui empreender a primeira vez, montar minha clínica, meus pais não tinham dinheiro para montar. Eu comecei uma clínica com 10 mil reais, comprei o que dava para fazer, mas eu trabalhava que nem um maluco. Fui crescendo com o próprio dinheiro lá que eu fui ganhando. Eu paguei quem tinha me emprestado os 10 mil reais. Depois eu fui crescendo de pouquinho em pouquinho a clínica. Meu pai era mecânico nessa época, minha mãe trabalhava na caixa, mas era caixa mesmo, não era um salário absurdamente alto. E eu tive que correr atrás, sempre com muito apoio deles, muito, muito, muito. Mas eu tive muito que correr atrás dessas coisas, sabe? Então, depois eu tive uma academia que eu tenho até hoje. Sim. Também foi fruto do que eu fui ganhando e fui reinvestindo e tudo mais. Hoje, no cargo que eu tive que me estudar muito, tive que me preparar muito. Eu tive que fazer essa pós, depois eu tinha que estudar lideranças políticas. Eu passei também num vestibular, num concurso, né, que era para o Renova BR, onde você tinha 30 mil candidatos para 1.000 vagas. Enfim, então assim, tudo que eu consegui na vida foi com muito esforço, sabe? Com muito esforço. Então, o que eu tenho, eu acho que para deixar de final, assim, é que é o tal do comportamento empreendedor, sabe? Você tem que saber o seu objetivo, né? E tem uma frase que é até meio clichê, mas que eu acho que encaixa, que as pessoas falam assim, se você não sabe o que quer, qualquer coisa serve. Qualquer caminho serve, exatamente. Né? Então, assim, saber onde você quer chegar lá na frente, mesmo que não seja o que você esteja fazendo agora, mas saber onde você quer chegar lá na frente é fundamental. Aí você marcou o objetivo lá na frente, você tem que desenhar o planejamento daquilo e você tem que ter muita energia, disciplina e resiliência para conseguir seguir no caminho sabendo que sempre vai ter obstáculo no meio dele. Exatamente. Então, basicamente, eu olhando para trás, eu tenho um orgulho da minha história assim, e é basicamente o resumo do que a gente conversou aqui hoje. Sim. Né?
de se preparar, de correr atrás, e é isso. Eu sempre me senti responsável pelas minhas coisas, nunca esperei que alguém me ajudasse nas coisas, e não porque eu era orgulhoso, mas porque eu sabia que era isso mesmo, meu. Se eu quero ter sucesso, eu vou ter que correr atrás dele, né? Não tem jeito. E assim, eu acho que minha vida ainda tá bem no comecinho, eu espero subir muito mais do que eu tô hoje, então continuo praticando todas essas coisas que a gente conversou aqui hoje. Acho que é isso. Rafa, eu já te admirava, então agora eu sou sua fã. Não, é vice-versa, viu? Porque acho que é isso, o nosso propósito aqui enquanto Diálogos com Dani é isso, levar essa informação, levar esse conhecimento, para que as pessoas possam se espelhar, né, em outras pessoas, né? Sim. Não precisa ser celebridade, tem tanta gente boa no mundo, né? Sim, com certeza. E você é uma delas. Obrigado. Então, muitíssimo obrigada. Eu fiquei muito feliz de você estar aqui. Adorei. Eu também gostei muito. Quero agradecer aí muito pelo convite. Parabéns pelo seu trabalho. Parabéns pela empreendedora que você é. Já te disse isso, repetindo aqui. Admiro muito o seu trabalho, a sua força e tudo mais. E, se a gente puder um dia conversar de outros assuntos, estaria à disposição. Sempre que me convidar, estarei presente. E é isso, pessoal. Eu gostaria de verdade que alguém visse isso aqui e falasse: eu tenho condição de correr atrás dos meus sonhos. É sobre isso, Rafa. É isso. Então, sobre isso. Foco aí, pessoal. Vamos pra cima. Se esforça que, sim, é difícil, mas é possível. É isso. É uma inspiração. É isso aí. Muitíssimo obrigada. Vamos fazer um brinde? Vamos. Sucesso, Rafa. Sucesso pra nós. Obrigado. Gente, com essa conversa super bacana e inspiradora, espero que tenha aquecido o coração de vocês, assim como aqueceu o meu. Nos vemos no próximo episódio. Obrigada. Tchau, tchau.